Marcos, o censo demográfico brasileiro, ele é realizado a cada 10 anos. Ele é importante, inclusive, para a gente saber a população, e isso tem a ver com as receitas públicas que são destinadas aos municípios, né? Então, ele é muito importante para as prefeituras, né? E é isso que você vai tratar hoje aqui. A gente está se deparando com um censo já adiado, que deveria ter sido realizado no ano passado, tem que ser realizado esse ano, deveria ser realizado esse ano, só que o corte de verbas foi exagerado do governo federal. A previsão é de um corte de quase 90%. Só para a gente ter uma ideia, são 2 bilhões de reais previstos no orçamento e livraram apenas pouco mais de 200 milhões de reais para a realização de um evento, de uma pesquisa ampla nacional. Então, é um corte muito grande que praticamente inviabiliza o censo demográfico brasileiro. Verdade, Jorge. Bom dia a você, bom dia aos ouvintes do Jornal 96. Né, o IBGE, né, que é o responsável aí por realizar o censo demográfico, já declarou, já admitiu em nota que esse corte inviabiliza e que de quase 90%, né, não é um corte qualquer, não é um corte de metade, de 50%, que já seria drástico, mas 90%, de 2 bilhões, como você disse, reduziu para algo em torno de 240 milhões. O censo demográfico é uma operação de proporções gigantescas, do tamanho do Brasil, né? São 200 milhões estimados aí de pessoas e 71 milhões de domicílios, de hoje. E isso, claro, afeta também não apenas as políticas públicas, né? Não é uma mera questão estatística para encher livros ou anuários, né? Isso afeta as receitas públicas, né? O Fundo de Participação dos Estados, né? Que aí, no caso, poderia não haver uma mudança tão significativa, mas o impacto maior realmente é para os municípios, porque quanto maior a população de um município, mais recursos ele vai receber. E o contrário também é válido, né? Quanto menor a população, menos recursos. Então, em 10 anos, isso se altera bastante, né? Aí a gente traz a realidade aqui por causa do Rio Grande do Norte, de municípios que cresceram ao longo desse tempo. E o censo, Jorge, que já está, inclusive, atrasado. Deveria ter sido realizado no ano passado, mas por motivos óbvios, né? O mundo aí impactado pela pandemia da Covid-19, o Brasil também, e é compreensível que fosse adiado para este ano. Mas aí se chega neste momento de que o orçamento de 2021 ainda não foi sequer votado, né? Há uma expectativa de que ainda essa semana isso avance no Congresso, mas o orçamento não foi sequer votado, e aí vem o relator, né, que é o deputado Márcio Bittar, do MDB do Acre, e dá esse verdadeiro corte de foice no censo de Diógenes. É bom que as pessoas entendam, viu, Marcos, que não se trata apenas de contar a população. A primeira ideia que a gente tem de um censo demográfico é a contagem, né? Quantas pessoas vivem numa cidade, no estado, e moram e vivem no país. Não. Num censo demográfico, há uma ampla fotografia, né, da situação socioeconômica do país. Como é que as pessoas vivem, se elas estão precisando de moradia, se elas vivem em situações desumanas, subhumanas, se elas têm acesso à saúde, se elas têm acesso a saneamento, a renda delas, tudo isso, quer dizer, são essas informações que constam num censo demográfico. Então, é importantíssimo, é um estudo, é um levantamento de extrema importância para qualquer país, porque assim é que você faz, a cada 10 anos, né, esse é o período estabelecido, uma fotografia da população brasileira. Então, é de extrema importância. E aí tem aquela questão que você já fez menção do Fundo de Participação dos municípios e o Fundo de Participação dos estados. E a cada censo tem população que diminui. Aí o município perde verba. O FPM diminui. Mas, às vezes, a população aumenta demais também. Então, é importantíssimo para a definição
de políticas públicas. Diógenes, só para o ouvinte também ter uma noção um pouco mais clara disso aí que você falou, que a gente está comentando aqui hoje sobre o censo, um retrato mais fiel da população ajuda, por exemplo, a definir quem realmente precisa do auxílio emergencial, por exemplo, ou é beneficiário do Bolsa Família, do programa Bolsa Família. O governo fez o auxílio emergencial no ano passado, praticamente, a gente pode dizer, praticamente às cegas. Muita gente recebeu aí indevidamente porque o governo não tinha essa base de dados com mais clareza, com mais transparência. Então, esse tipo de situação toda, o censo ajuda a orientar, né, e a planejar. É planejamento que está no fundo disso tudo. Então, é muito importante que o censo não seja inviabilizado, mesmo que não possa ser realizado esse ano. Imagine só, no ano que vem tem eleição, é outro fator complicador, além da pandemia. Já fica complicado. Eu acho que o censo vai ficar para 2020, aliás, 2030. A última vez que isso aconteceu, assim, na nossa história recente, foi em 1990, na eleição do Collor, né? Em 90 deveria ter sido realizado o censo e não foi, e trouxe prejuízos na época. Ontem, inclusive, o ex-presidente, melhor dizendo, do IBGE, o Sérgio Bessman, deu entrevistas interessantes sobre o assunto. E, segundo ele, nada mais, nada menos, o governo gasta mais com ações públicas, com as políticas públicas, não realizando o censo, do que realizando o censo. Ou seja, esse tipo de corte é uma economia burra e o Congresso tem o dever de revisar esse assunto aí. Desculpe o trocadilho, vamos esperar bom senso dos nossos parlamentares na votação do orçamento esta semana. Tem uma previsão para amanhã, para hoje, enfim, vamos ver, deve ser votado esta semana, e que não falte dinheiro para a realização de um censo amplo, o censo demográfico brasileiro amplo. Marcos, o projeto fixa multas para quem promove e participa de festas clandestinas durante a pandemia. Você vê uma coisa, né? A falta de bom senso. As pessoas precisam de um projeto para fixar multas para impedir festas clandestinas num momento como esse. Mais de 3 mil pessoas morrem no Brasil por conta da Covid. 3 mil pessoas morrem por dia no Brasil. Joyce, essa é aquela filosofia, né, que diz respeito aí à natureza humana, de só sentir quando a dor pega no bolso, né? Então, a gente vê muita gente ainda participando, claro que a gente está falando aqui de forma genérica, tem muita gente, claro, de bom senso, mas uma legião imensa assim, dá para dizer, de irracionais que vão, a gente vê as imagens aí absurdas, em boates, locais fechados, gente aglomerada participando de festas, enfim, de eventos grandiosos e numerosos, com muita aglomeração, né? Então, esse projeto, ao meu ver, chega em boa hora, né? Não foi votado ainda, é um projeto da deputada Rose Modesto, do PSDB do Mato Grosso do Sul, né? E ela fixa multas, tanto para quem promove, e aí essas multas podem ser de no mínimo aí R$5 mil para quem promove esse tipo de evento que causa aglomeração, quanto para quem participa. Para quem participa, por enquanto, a proposta é de uma multa de R$500. Já dói em muitos bolsos. Então, Jorge, é uma medida, pelo menos, para ser colocada em debate, né? A gente precisa ver aí como é que vai andar essa proposição, mas que já traz um bom debate para multar realmente quem está participando e promovendo esse tipo de evento. A coluna de Marcos Alexandre é um oferecimento da Compass, consultoria empresarial. Inovação e estratégia de mercado você encontra na Compass Consultoria Empresarial. Faça a sua empresa crescer com a Compass. É fato, Diógenes. Uma boa quarta para você e até amanhã.